Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, esse é o Legislação. Consto questões na área e se derrubar é pênalti. Hoje vamos fazer exercícios sobre direito de reunião e liberdade de associação que vimos na aula passada de direito constitucional. Então vamos praticar o que aprendemos aí na aula passada de direito de reunião e liberdade de associação. Vários exercícios aí, assunto bastante cobrado em prova. Então vai assinando o canal, ativando as notificações, deixando o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e possa ajudar outras pessoas. Já fez isso? Assinou o canal, ativou as notificações, deixou o seu like. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Iniciando a nossa aula, consto questões, exercícios sobre direito de reunião e liberdade de associação. Vamos lá. CESP-CEBRASP 2017, TRE Tocantins, técnico judiciário, prova de nível médio. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julguei os itens a seguir de acordo com a Constituição Federal. O direito à liberdade de reunião é garantido pela Constituição, desde que exercido de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao público e mediante prévia autorização do poder público. Certo ou errado? Aqui é CESP Raiz. Vamos lá, 3, 2, 1, pause o vídeo, faça e depois acompanhe a resolução. Fez isso? Pausou o vídeo? Então, vamos responder agora. Qual é a norma? Constituição Federal. E a questão está nos cobrando. Ela quer saber se o direito de liberdade de reunião é garantido pela Constituição, desde que seja feito de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao público e com prévia autorização do poder público. Certo ou errado? Precisa preencher todos esses requisitos aí para as pessoas exercerem o direito de reunião. Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? A questão vem bem direitinho, escorrega lá no final, quando diz que tem que ter autorização prévia aí do poder público. Isso está totalmente errado. Não é necessário autorização do poder público para o exercício do direito de reunião. O poder público não deve interferir nessa seara. Vamos ver aqui a fundamentação. Quais os requisitos presentes na Constituição? Forma pacífica, ausência de desordem ou perturbação, né? Não pode haver bagunça lá. Sem armas, aí engloba qualquer tipo de arma que possa causar lesão, tanto a pessoas como ao patrimônio público ou privado. Tem que ser em local aberto ao público, aí será da escolha dos participantes, e tem que ter o aviso prévio à autoridade competente. Mas esse aviso prévio é para quê? Para que eles se organizem, né? Organize o trânsito, a mobilidade urbana, o reforço policial, garanta a ordem e para que também não seja frustrada outra reunião que já tenha sido marcada anteriormente para o mesmo local e para o mesmo horário. Para isso serve o prévio aviso. O STF decidiu recentemente aí que a exigência constitucional de aviso prévio relativa ao direito de reunião é satisfeita com a vinculação da informação em qualquer veículo de informação aí, internet, rádio, televisão. Então, subentende-se que o poder público ele ficaria ciente aí da manifestação para dado dia e dado horário. Então, para você exercer o seu direito de reunião, você tem que preencher esses requisitos aí, forma pacífica, sem armas, locais abertos ao público e aviso prévio aí para a autoridade se organizar. Detalhe ali embaixo, não está condicionado a qualquer autorização ou licença do poder público. O poder público não pode interferir nesse direito constitucionalmente assegurado às pessoas, que é o direito de reunião. Então, a primeira questão está totalmente errada. Vamos lá. 2019, CESP-CEBRASP, Ministério Público de Contas do Pará, prova de procurador. Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, assinale a opção correta. A. Cabe ao Poder Executivo determinar a dissolução compulsória de associação que tenha por objetivo a promoção de fins ilícitos. B. A produção dos efeitos da decisão judicial que determina a dissolução compulsória de associação depende de seu trânsito em julgado. C. A legitimidade de associação para a representação de seus filiados restringe-se ao âmbito judicial.
D. A atuação judicial da associação na condução de substituta processual depende de autorização dos associados por meio de procuração. E a exclusão de associados de uma entidade religiosa por questões ideológicas está sujeita à revisão do Estado. A, B, C, D ou E. Pause, faça, depois acompanhe a resolução. Vamos lá, 3, 2, 1, pausou, fez. Vamos responder. Qual é a norma? Constituição Federal, Direito Constitucional. Então, o que a questão está querendo? Sobre as possibilidades de interferência estatal na liberdade de associação, assinale a opção correta. Então, vamos achar uma assertiva que está correta aí e 4 erradas. Vamos lá. Vamos ver uma por uma. A. Cabe ao Poder Executivo determinar a dissolução compulsória da associação que tenha fins ilícitos. Certo ou errado? O Poder Executivo pode dissolver aí alguma associação se ela tiver perseguindo fins ilícitos? Certo ou errado? Aqui vai estar errado. O Poder Executivo não pode se meter aí nessa seara. Vamos ver aqui a fundamentação a partir de agora. Lá. Liberdade de associação. Agora vamos ver aqui a diferença de suspensão das atividades e dissolução compulsória da associação. Então, suspensão das atividades de uma associação pode ocorrer aí no decorrer do processo. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado. Será feito por uma decisão interlocutória que vai suspender temporariamente as atividades aí da associação. Já a dissolução compulsória de uma associação só após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Por quê? Porque é uma decisão definitiva. Então tem que aguardar o fim do processo. E somente o Poder Judiciário pode dar essa decisão. O STF já tratou sobre esse assunto e decidiu aí que somente o Poder Judiciário poderá decretar a suspensão ou a dissolução compulsória de associações. E tem que preencher esse requisito para acontecer isso. Apenas as associações que persigam fins ilícitos. Se uma associação ela trabalha direitinho, ela tem os seus fins e cumpre os seus fins direitinho, então não tem por que ter as suas atividades suspensas e nem ser dissolvida compulsoriamente. Então, só aquelas que persigam fins ilícitos podem ser compulsoriamente dissolvidas ou terem as suas atividades suspensas. O Poder Judiciário aqui irá avaliar a existência de eventual abuso no exercício do direito de associação e essa decisão deve ser motivada. O Poder Executivo não pode fazer isso e o Poder Legislativo também não pode fazer isso. Só o Poder Judiciário. Assertiva 2, B aí. A produção dos efeitos da decisão judicial que determina a dissolução compulsória de associação depende do seu trânsito em julgado, certo ou errado? Aqui vai estar correto, exatamente isso daqui. Essa é a resposta da nossa questão. Nós acabamos de ver aí que para ser dissolvida uma associação compulsoriamente tem que ser por decisão judicial transitada em julgado. Vamos ver novamente aqui no nosso quadro. Então aí, suspensão das atividades pode ocorrer no decorrer do processo, é uma decisão temporária. Já a dissolução compulsória deve aguardar o trânsito em julgado, porque é uma decisão definitiva, é algo mais sério, então tem que esperar o trânsito em julgado e apenas pode ocorrer com associações que persigam fins ilícitos. Foi isso que decidiu o Poder Judiciário. Então, achamos aqui a resposta da nossa assertiva, assertiva B. Vamos ver as demais mesmo assim. Vamos achar o erro nas demais. Vamos lá. C. A legitimidade da associação para a representação de seus filiados restringe-se ao âmbito judicial, certo ou errado? Então, a associação só pode representar os filiados em âmbito judicial, certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Não é apenas em âmbito judicial. Âmbito judicial ou âmbito extrajudicial. A associação poderá prestar esse auxílio aí aos seus filiados em âmbito judicial ou âmbito extrajudicial. É isso que entende a Constituição. Vamos lá. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, representação processual é o quê?
A associação vai atuar em nome de terceiro para defender os interesses desse terceiro. Então, ela vai representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente. E por agir em nome de terceiro, ela vai precisar aí de uma autorização específica, uma autorização expressa. O seu filiado vai ter lá que assinar um documento autorizando essa representação. Tá aí o exemplo do sindicato de determinada categoria acionando uma empresa judicialmente requerendo hora extra de determinado funcionário. O funcionário vai até o sindicato, solicita aí a representação, que ele o represente judicialmente para requerer as horas extras. O sindicato vai atuar em nome de terceiro para defender o interesse de terceiro perante o judiciário, né? Então, isso aí é a representação processual e depende de autorização específica, autorização expressa, diferentemente da substituição processual, na qual a associação vai atuar em nome próprio na defesa de interesse alheio, né? Interesse dos seus associados. Nesse caso, não precisa de autorização deles, ela vai poder agir. Então, vamos ver um exemplo aqui. Sindicato impetra mandado de segurança coletivo ou ação civil pública para a defesa da categoria de empregados. Então, aqui ele vai defender toda a categoria, no caso aí, por exemplo, de uma empresa está descumprindo o acordo coletivo. Ele vai defender toda aquela categoria, não precisa de autorização dos filiados, porque ele vai atuar em nome próprio, em nome do sindicato, para defender interesse de terceiros. Terceiros aí são os seus filiados. Então, essa aí é a diferença. A assertiva está errada porque se estende tanto ao âmbito judicial como ao âmbito extrajudicial. D. Atuação judicial de associação na condição de substituta processual depende de autorização dos associados por meio de procuração? Certo ou errado? Está errado, né? Acabamos de ver aí que na substituição processual não é necessário autorização específica. Por quê? Porque o sindicato, a associação, vai atuar em nome próprio para defender interesse de terceiro. Então, daí o que a Constituição fala sobre a representação processual e a diferença entre representação processual e substituição processual. Na representação processual, a associação vai atuar em nome de terceiro para defender interesse de terceiro. Como ela vai atuar em nome de terceiro, ela precisa de uma autorização desse terceiro, uma autorização específica, uma autorização expressa, né? Já na substituição processual, ela vai atuar em nome dela, em nome da própria associação, para defender interesses de terceiros, né? Dos seus filiados. Então, nesse caso, como ela vai atuar em nome dela, ela não precisa de autorização deles. Foi o que acabamos de ver aí na assertiva anterior. Vamos lá, letra E. A exclusão de um associado de uma entidade religiosa por questões ideológicas está sujeita à revisão pelo Estado? Certo ou errado? O Estado aí pode se meter quando envolver questões religiosas? Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? O Estado não pode se meter aí nessa seara, não pode se meter no funcionamento de uma associação. Vamos ver aqui. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 18. A criação de associação e de cooperativas independe da autorização do Estado, sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Então, independe de autorização para você criar uma associação ou uma cooperativa e também o Estado não pode se meter nela. É isso que diz a Constituição. As associações elas serão criadas quando forem registrados aí em cartório. Já as cooperativas serão criadas na forma da lei, vai vir uma lei que vai disciplinar aí como se dará a criação de cooperativas. Vamos continuar aqui. Próxima questão. Isso aí, letra B, né? Assertiva correta. Questão 3. 2017. CESP, SEBRASP, CDF, prova de analista. Vamos à assertiva aí. O governo de determinado estado da federação publicou medida provisória que altera dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em protesto contra a referida medida provisória, alguns estudantes do ensino médio do estado ocuparam as escolas públicas, impedindo que os demais alunos frequentassem as aulas.
O Ministério Público Estadual ingressou com medida judicial requerendo a imediata reintegração e desocupação das escolas invadidas. A medida judicial requerida foi deferida por um juiz de primeiro grau, que tomou posse há 20 meses. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos constitucionais a ela relacionados, julgue o item a seguir. O juiz agiu corretamente ao deferir a medida judicial, uma vez que a conduta dos alunos não encontra amparo no direito fundamental à liberdade de expressão e liberdade de reunião e de manifestação, certo ou errado. Então, o CESP, né, ele deu um caso concreto aí e perguntou algo relacionado a esse caso concreto. Então, vamos lá, 3, 2, 1, pausou, fez. Então, vamos à resposta. Qual é a norma? Aspectos constitucionais, Constituição Federal. E a questão está nos cobrando. Então, ela vai falar um caso concreto aí em que determinado estado da federação publicou aí uma medida provisória que altera a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Em protestos, estudantes de ensino médio ocuparam escolas públicas, impedindo que demais alunos frequentassem as aulas. O Ministério Público Estadual ingressou com uma medida judicial para reintegração e desocupação das escolas, e ela foi deferida pelo juiz. Então, o juiz agiu corretamente, uma vez que a conduta dos alunos não encontra amparo no direito fundamental à liberdade de expressão e no direito de reunião e de manifestação, certo ou errado? Aqui vai estar correto. Por quê? Porque o juiz agiu sim corretamente ao determinar aí a reintegração de posse e desocupação das escolas invadidas. Por quê? Porque os estudantes que estavam fazendo uma manifestação ali estavam impedindo que os outros alunos estudassem. Então eu não posso ferir o direito de outra pessoa. O meu direito não é maior do que o seu direito. Então, outras pessoas queriam estudar e esses alunos estavam impedindo aí que as escolas funcionassem, né? Então, eles estavam exagerando no seu direito. Então, o direito de reunião ele tem que ser de forma pacífica, sem armas, local aberto ao público e tem que ter o prévio aviso à autoridade competente para eles poderem se organizar e para não frustrar outra reunião que já foi convocada para o mesmo horário e o mesmo local. Como eles estavam impedindo que outras pessoas pudessem adentrar na escola para estudar, então eles estavam abusando do seu direito de reunião. Então, por isso, o magistrado agiu corretamente ao determinar aí a desocupação e reintegração de posse na escola. Próxima assertiva, 2019, FCC, Prefeitura de São José do Rio Preto, agente fiscal. Em virtude da disciplina constitucional das liberdades de associação e reunião, responda, né? A. Ninguém será compelido a associar-se ou manter-se associado, salvo no caso de filiação à entidade sindical, nos termos da lei. B. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar, exceto para fins de utilização por partidos políticos. C. A realização de reuniões pacíficas independe de autorização, sendo exigido prévio aviso à autoridade competente, apenas na hipótese de haver outra convocação para o mesmo local. D. As associações poderão ter suas atividades suspensas pela autoridade administrativa competente, embora sua dissolução compulsória dependa de decisão judicial. E é vedada a interferência estatal no funcionamento das associações e cooperativas, embora a criação das últimas esteja sujeita aos termos da lei. A, B, C, D ou E. Pause, faça depois, acompanhe a resolução. Vamos lá, 3, 2, 1. Vamos responder qual é a norma. Disciplina constitucional, direito constitucional. O que a questão está nos cobrando? Ela vai querer a resposta certa aí a respeito de liberdade de associação e liberdade de reunião, direito de reunião, né? Então vamos ver uma por uma e achar a correta. A. Ninguém será compelido a associar-se ou manter-se associado, salvo no caso de filiação à entidade sindical, nos termos da lei. Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Não tem esse salvo aí. Ninguém é compelido a associar-se ou manter-se associado. É liberdade de associação. Ninguém pode mandar você fazer ou deixar de fazer alguma coisa só mediante lei. Então, isso aí está totalmente errado. Liberdade de associação. A Constituição vai falar que é o quê? É plena a liberdade de associação quando persiga fins lícitos,
vedada de caráter paramilitar. Então, fala que é livre a liberdade de associação. Você tem o direito de se associar ou não, ou se depois de associado você tem o direito de continuar lá ou sair. Aí é uma opção sua. Aqui é plena liberdade de associação, mas esse direito não é absoluto. O próprio artigo fala que somente serão admitidas aquelas que não infringam o ordenamento jurídico pátrio. Associações de caráter paramilitar são vedadas. O que é uma associação de caráter paramilitar? PCC, Comando Vermelho, as Farc, aquelas que se destinam a treinar os seus membros para atividades bélicas, né? Vemos várias delas aí no noticiário o tempo todo. No Brasil, a competência militar é exclusiva do Estado. Então, continua falando, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou manter-se associado. Por quê? Porque há a liberdade de associação. Você tem a liberdade de permanecer associado ou deixar a associação ou não se filiar. Aí é uma questão sua. Ninguém pode obrigar você a se manter filiado a uma associação ou se filiar a ela. Então, essa assertiva A está totalmente errada. Por quê? Porque traz uma exceção aí, essa exceção não existe. B. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar, exceto para fins de utilização por partidos políticos. Certo ou errado? Aqui vai estar errado de novo, né? Não tem essa exceção aí, exceto para utilização de partidos políticos. Quer dizer que o partido político ele pode utilizar aí de caráter paramilitar. Aqui vai estar errado, né? Porque não tem essa exceção aí. É livre a liberdade de associação, sendo vedada a de caráter paramilitar. E a associação tem que perseguir fins lícitos. É isso que nos diz a Constituição. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então, não pode haver associação que infrinja o ordenamento jurídico pátrio. É isso que nos diz a Constituição. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou manter-se associado. Já vimos isso aí na assertiva anterior. C. A realização de reuniões pacíficas independe de autorização, sendo exigido prévio aviso à autoridade competente, apenas na hipótese de já haver outra convocação para o mesmo horário. Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Ela vem certinha, mas erra aí quando fala que só vai ter que avisar quando houver outra convocação para o mesmo local e mesmo horário. Você tem que avisar a autoridade competente. O aviso prévio serve para duas coisas. Uma é para não frustrar outra reunião que já tenha sido convocada para ali, né? Para o mesmo horário, para o mesmo local. O segundo é para o poder público poder se organizar para que não haja confusão, não haja bagunça ali na manifestação. Então ele vai providenciar aí policiamento, vai organizar a mobilidade urbana, o trânsito, entendeu? Vai colocar policiais por lá na manifestação para ficar de olho, né? E etc. Entre outras coisas. Né? Então a questão peca quando ela fala que o aviso prévio só serve para não frustrar outra reunião convocada para o mesmo horário. Né? Tem outros motivos aí para esse aviso prévio. Tá aí, aviso prévio para a autoridade competente, para que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local e para que o poder público assegure os meios indispensáveis para o exercício do direito à reunião, organização no local do trânsito, mobilidade urbana, reforço policial e garantia da ordem. O STF entendeu aí que esse aviso prévio basta ser veiculado em um veículo de informação, jornal, televisão, rádio. Isso subentende-se que o poder público ficaria ciente aí dessa manifestação. Então, o aviso prévio serve para essas duas coisas: não frustrar outra reunião e para o poder público providenciar os meios indispensáveis ao direito de reunião. E aí o direito de reunião não está condicionado à autorização ou licença do poder estatal. Vamos continuar aqui. D. As associações poderão ter suas atividades suspensas pela autoridade administrativa competente, embora sua dissolução compulsória dependa de decisão judicial, certo ou errado? Suspensão das atividades pode ser por autoridade administrativa e dissolução compulsória só pela autoridade judicial, certo ou errado? Aqui vai estar
Errado. Por quê? Porque em ambos os casos só por decisão judicial. Vamos ver aqui. As associações só poderão ter as suas atividades suspensas ou ser dissolvidas compulsoriamente por decisão judicial. Só por decisão judicial. Só o Poder Judiciário pode fazer isso. Suspensão das atividades de uma associação é uma decisão provisória, né? Uma decisão temporária. Pode ocorrer aí no trânsito do processo. Já a dissolução compulsória é uma decisão definitiva e deve aguardar o trânsito em julgado. E só pode haver essas duas coisas no caso das associações que persigam fins ilícitos. Se ela trabalhar direitinho, não tem motivo para suspender as suas atividades e nem para serem dissolvidas compulsoriamente. Lembrando que o Poder Judiciário tem que motivar essa decisão. E é vedada a interferência estatal no funcionamento de associações e cooperativas, embora a criação das últimas esteja sujeita aos termos da lei, certo ou errado. Aqui vai estar totalmente correta, é exatamente isso daí. É vedada a interferência do Estado no funcionamento de associações e de cooperativas. É isso que diz a Constituição. Vamos ver? A criação de associações e cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Como vai se dar a criação das duas? As associações serão criadas com registro aí no cartório normal e as cooperativas serão criadas na forma da lei. Então, é isso aí. Vamos para a próxima. 2019, FGV, TJ Ceará, Técnico Judiciário. Com vistas a permitir que as pessoas se defendam do crescimento vertiginoso da violência na cidade Alfa, algumas pessoas decidiram criar, com objetivo social, a Associação Beta. Foram estabelecidos como requisitos para o ingresso nessa associação que as pessoas tivessem direito ao porte de arma que seria usada diariamente nas atividades internas e externas dos associados e que se aceitassem a vestir uniformes da associação. Considerando a situação constitucional, a Associação Beta A. Não poderia funcionar em razão de seu nítido caráter paramilitar. B. Só poderia funcionar mediante prévia autorização do poder público. C. Poderia funcionar independente de prévia autorização, pois é assegurada a liberdade de associação. D. Não poderia funcionar, pois a ordem constitucional atualmente não reconhece o direito de associação. E só poderia funcionar caso fosse previamente ditada a lei disciplinando o funcionamento de associações como essa. A, B, C, D ou E. Qual é a resposta certa? 3, 2, 1. Vamos responder. Qual é a norma? Sistema constitucional, direito constitucional. O que a questão está nos cobrando? Ela vai trazer um caso hipotético aí de uma associação que foi criada em dada cidade, que tinha um grande número de incidentes violentos. Aí criaram essa associação Beta e alguns dos requisitos que essa associação requeria dos seus filiados era que eles possuíssem direito ao porte de arma e usassem aí uniforme, né, da associação. Então a questão vai perguntar algo a respeito aí dessa associação. A. Não poderia funcionar em razão de seu nítido caráter paramilitar? Ela pode ou não funcionar? Certo ou errado? Assertivo. Ela não pode funcionar em razão do seu nítido caráter paramilitar? Certo ou errado? Aqui vai estar correto. Exatamente isso. Ela não pode funcionar por ter caráter paramilitar. Então, os associados têm que ter porte de arma que vai ser usada aí nas atividades da associação. A assertiva deixa isso bem claro. E também eles vão usar o uniforme, né? Então, essas aí são características de uma entidade paramilitar. Por aqui, Constituição. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. O que é caráter paramilitar? Vamos ver aqui. São aquelas que se destinam a treinar os seus membros para atividades bélicas. Por exemplo, PCC, Comando Vermelho, as Farc. Então, aí são exemplos de entidades que têm caráter paramilitar. Isso aí é vedado no ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Porque a competência militar é do Estado. Vamos continuar aqui. Já achamos aqui a resposta correta. A FGV facilitou a nossa vida. Vamos ver o erro nas demais assertivas. B.
só poderia funcionar mediante prévia autorização do poder público, certo ou errado? Aqui vai estar errada, né? Por quê? O poder público não pode interferir aí no funcionamento de uma associação. Vamos ver aqui. A criação de associações e cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, as associações elas podem ser criadas, cooperativas também, e o Estado não pode se meter. O Poder Judiciário, quando a associação perseguir fins ilícitos, aí sim ela pode suspender as atividades ou dissolver as atividades da associação. Só aquelas que persigam fins ilícitos. Vamos ver aqui. A criação das associações vai ser em cartório e as cooperativas será na forma da lei. Vamos continuar aqui. Ver onde está o erro das demais, né? Poderiam funcionar essa associação independente de prévia autorização, pois é assegurada a liberdade de associação, certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Por quê? Porque ela está perseguindo fins ilícitos. Então, isso aí está totalmente errado. Vamos ver aqui. É lícita, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então, se a associação ela tem fins lícitos, aí o Estado não pode interferir no seu funcionamento, né? Mas é vedada a liberdade de associação que persiga fins militares, tem caráter paramilitar, que é o que ocorre aí no nosso exemplo, porque as pessoas se vestem aí com a farda da associação, tem porte de arma que vai ser usada aí nas atividades internas e externas dessa associação. A competência militar é exclusiva do Estado aqui no Brasil, então ela não pode funcionar. D. Não poderia funcionar, pois a ordem constitucional atualmente não reconhece o direito de associação. Certo ou errado? E vai estar errado, né? É claro que a Constituição, ela sim reconhece o direito de associação. Então isso daí está errado. Vamos ver mais uma vez aqui. Liberdade de associação. A Constituição vai dizer que o quê? É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Nesse exemplo aí, essa associação beta tem caráter paramilitar e a competência militar é exclusiva do Estado. Então, isso aí é proibido. E só poderia funcionar caso fosse previamente ditada a lei disciplinando o funcionamento das associações como essa, certo ou errado? Aqui vai estar errado. Por quê? Porque a Constituição fala que é livre a liberdade de associação para fins lícitos, vedada essa aí de caráter paramilitar. Então ela está perseguindo o fim ilícito, que é o fim militar. O fim militar só do Estado. Só o Estado pode ter fim militar. Então essa assertiva está errada. Vamos continuar aqui. Próxima questão. Por aqui, 2017, FCC, TRE São Paulo, analista judiciário. Várias questões sobre esse assunto, hein? A Constituição de Associação pretenda, independentemente de autorização governamental, dedicar-se ao estudo de forma de governo monárquica com vista a defender sua implementação no Brasil, percebendo, para tanto, auxílio técnico e financeiro de associações estrangeiras simpáticas à causa, será A. Compatível com a disciplina da liberdade de associação na Constituição da República. B. Incompatível com a Constituição da República, por possuir a associação fim ilícito. C. Incompatível com a Constituição da República, no que se refere à possibilidade de recebimento de auxílio financeiro de entidades estrangeiras. D. Incompatível com a Constituição, por possuir a associação caráter paramilitar. E é compatível com a Constituição, desde que obtenha autorização governamental para sua constituição e funcionamento. A, B, C, D ou E. Pause, faça, depois acompanhe a resolução. Vocês viram que as bancas gostam desse tema aí. Vimos questões do CESP, questões da FGV, questões da FCC. Então, isso aqui é um assunto bastante recorrente aí em prova. Vamos lá. Qual é a norma? Constituição Federal. E o que a questão está nos cobrando? Vamos ver aqui. A Constituição de Associação que pretenda dedicar-se ao estudo do quê? Da forma de governo monárquica no Brasil e que percebe auxílio técnico e financeiro de associação estrangeira. Essa associação que defende o governo monárquico e recebeu auxílio
a de associação estrangeira é compatível com a Constituição da República? Certo ou errado? E vai estar correto, é sim compatível com a Constituição. E logo de cara aqui a FCC quis facilitar a nossa vida aí. Então, é compatível sim com a Constituição. A Constituição fala que é livre a liberdade de associação que persiga fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então, como isso aqui, essa associação não tem fins militares, ela apenas defende a troca da forma de governo e foi auxiliada aí por associações estrangeiras. Isso aí não é ilícito, então é totalmente compatível aí com a Constituição da República. Vamos ver as demais mesmo assim. B. É incompatível com a Constituição por possuir a associação fim ilícito, certo ou errado? E vai estar errado, isso aí não é ilícito. Não é ilícito você ter uma opinião. A opinião dessa associação é que o Brasil deveria ser um governo monárquico, como já o foi, né? E ela recebeu auxílio estrangeiro para isso. Não é ilícito. Eles estão totalmente de acordo com a Constituição. A questão erra quando fala que isso aí é ilícito. Então, está totalmente errado. C. É incompatível com a Constituição da República, essa associação aí, no que se refere à possibilidade de recebimento de auxílio financeiro de entidades estrangeiras, certo ou errado? Aqui vai estar errado. A Constituição não restringe aí os locais da onde a associação pode receber os seus recursos. Então, isso aí totalmente errado. Ela é sim compatível com a Constituição. Tá aí. Liberdade de associação. Quando ocorre a liberdade de associação? Quando pessoas se reúnem, se coligam entre si em caráter estável sobre uma direção comum, tem que ter algum diretor, algum presidente, alguma coisa assim. Espontaneamente, elas não foram coagidas para estarem ali, têm um propósito comum e uma finalidade lícita. Esses aí são os requisitos de uma associação. Vamos continuar vendo aqui. Então, é incompatível com a Constituição da República por possuir associação caráter paramilitar? Certo ou errado? E vai estar errado, né? Em momento algum, a assertiva fala que eles vão utilizar de armas aí, né? Não, eles só estão defendendo uma opinião, que o Brasil deveria ser um governo monárquico, como outrora já o foi. E receberam auxílio estrangeiro para isso, né? Auxílio financeiro e auxílio técnico, isso não é vedado pela Constituição. E não possui caráter paramilitar. Então isso aí está totalmente errado. E a E é compatível com a Constituição, desde que obtenha autorização governamental para a sua Constituição e funcionamento, certo ou errado? Aqui vai estar errado mais uma vez, né? As associações independem de autorização para serem criadas e o Estado não pode interferir no seu funcionamento. Isso aí está totalmente errado. Vamos ver aqui. Tá aí, a criação de associações e cooperativas independe de autorização do Estado, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, isso aí está totalmente errado. A assertiva correta é a assertiva A, no qual essa associação é sim compatível com a Constituição. Por quê? Porque eles têm uma opinião que o governo deveria ser monárquico aqui no Brasil e receberam apoio técnico e financeiro de uma entidade estrangeira. Isso não é vedado pela Constituição, então totalmente correta, assertiva A. Então, pessoal, acabamos aqui mais uma aula de questões de direito constitucional. Vocês viram que as questões cobram bastante esse assunto, as bancas gostam desse assunto, as diferentes bancas cobraram esse assunto, o CESP, FCC, FGV, então muitas questões a respeito disso aí, bastante recorrente em prova, hein, pessoal? Se você gostou, vimos hoje questões aí de direito de reunião e liberdade de associação. Assunto bastante cobrado em provas. Se você gostou aqui da nossa aula de questões, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões ou informações. Mais dicas e informações no Instagram, @legislação. Fico por aqui. Até a nossa próxima aula, sempre da noite. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.